Meus irmãos e minhas irmãs, vos saúdo com a paz do Senhor. Sou o professor Gesiel Costa e este é o seu canal EBD em Ação. Um canal feito especialmente para você, professor e professora, aluno e aluna, e a todos os simpatizantes da Escola Bíblica Dominical. O objetivo do canal é exatamente este: ajudar e nortear você com subsídios teológicos, subsídios sociais, subsídios históricos, todos os subsídios que pudermos disponibilizar para que você tenha uma boa aula, nós estaremos aqui disponibilizando no canal EBD em Ação. Quero agradecer a você que é inscrito no canal. Agradeço pela tua inscrição, te agradeço pelos teus likes, te agradeço pelos teus comentários e pela tua divulgação do nosso trabalho. E você que está acessando pela primeira vez o canal EBD em Ação e ainda não é um inscrito, eu convido-te, venha inscrever-se no nosso canal. Observe no canto direito do seu vídeo que vai ter a palavra com letras brancas inscrever-se. Clique nela e torne-se um inscrito do nosso canal. Tornando-se um inscrito, você vai assistir os vídeos do canal. Se gostar dos vídeos aula, dê bastante joinha, bastante like, dizendo gostei. E você pode divulgar, pode comentar. Sempre que posso, estou respondendo os comentários dos nossos alunos aqui no canal EBD em Ação. Você também pode ativar o sininho que está no canto direito aí. Você veja o sininho, clique nele, então você ative o sininho, porque quando você ativa o sininho, toda vez que eu postar vídeos novos aqui, e eu posto toda semana, você vai receber uma notificação como se alguém estivesse dizendo: corre no canal porque tem vídeos novos. Aí você vai assistir esses vídeos em primeira mão. E assistindo, não se esqueça, dê um like, dê um joinha, depois você pode divulgar, comentar e compartilhar nas suas redes sociais estes vídeos. Você também pode estar acessando vídeos de trimestres passados, vídeos de trimestres de anos anteriores. Eles estão disponíveis através de playlists, que são pastas que dentro de cada pasta está o trimestre inteiro de vídeos, aulas comentados. Acesse ali, assista, dê o joinha, divulgue e compartilhe no nosso canal. Sempre será você bem-vindo ao nosso canal EBD em Ação. Divulgue, fale para os seus amigos, para os seus irmãos que há um canal de Escola Bíblica Dominical comentando as lições bíblicas para que você tenha subsídio, tenha algo a mais, possa acrescentar no seu plano de aula, no seu plano de ensino, e assim você vai para a sala de aula, vai dar uma aula de qualidade, os alunos vão sentir-se cada vez mais interessados pelas suas aulas, aprenderão cada vez mais das palavras que você possa falar, principalmente a palavra de Deus, e eles então atingirão a maturidade cristã. A lição de hoje, a lição de número 5, datada do dia 2 de fevereiro de 2020, traz o título A Unidade da Raça Humana. O texto áureo está em Mateus 2:10. Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando o concerto de nossos pais? A verdade prática. Apesar das muitas línguas, povos e nações, toda a humanidade provém de um único casal, Adão e Eva. Nesse sentido, somos todos irmãos. Então, quando você vê alguém dizendo assim, eu também sou filho de Deus, ele está certo. Ele é filho de Deus por criação. Deus é quem é o pai da raça humana. Ele é quem criou. Todavia, o homem se distanciou de Deus e precisou que o Filho de Deus o comprasse. E agora os salvos são filhos de Deus, pelo menos por dois motivos. Primeiro, porque Deus nos criou. Segundo, porque Ele nos adotou. Então, somos filhos por adoção. Então, é a partir daí que a lição começa a desenvolver que todos nós temos uma origem, temos uma língua, temos um tronco da árvore genealógica. Então, nós defendemos o criacionismo a partir da Bíblia, porque a nossa regra de fé e prática é a Bíblia. Cremos na Bíblia. Então, a Bíblia é quem fala que Deus criou um homem. E a partir desse, Ele diz: crescei, frutificai e multiplicai e enchei a terra. Então Adão foi tendo filhos, filhos foi tendo outros filhos e virou então uma população que temos hoje. E há estudos que dizem que todos os seres humanos são a partir de um DNA. Isso é comprovando a veracidade da Bíblia. Não é a Bíblia que vem comprovando a ciência. É a ciência que cada vez mais com as suas descobertas vem comprovando a Bíblia ao longo dos séculos. Então nós não comungamos
com o evolucionismo, que as coisas foram evoluindo, com essa ideia de tirar o Deus da criação e dizer que houve uma evolução, mas acreditamos em um Criador, em alguém que domina esse universo, que deixou ele, planejou o homem, planejou a criação, e nós observamos, os cientistas dizem que há um projeto em tudo, são tudo bem arquitetado. Então o Senhor Deus, o Criador de todas as coisas, é quem criou, arquitetou, planejou e sustenta os céus e a terra, como a Bíblia diz. Quando falamos do racismo, diversas raças, isto a própria ciência hoje é capaz de dizer, de estudos avançados virem a dizer que o homem é proveniente de uma única raça. Então nós observamos que, aí acreditamos que essa raça é Adão. A partir de Adão que Deus criou o homem, multiplicou e virou a população que temos. Então a ciência, ela está certa, a ciência comprova a veracidade da Bíblia. Então o racismo, ele não tem fundamentação, o racismo não é de Deus, não é proveniente de Deus, e torna isso as pessoas ignorantes, de tal forma, os que praticam o racismo, por não saber que todos nós temos um tronco só. Segundo tópico, a unidade linguística original da humanidade. A língua original da humanidade, a princípio, ela não era o hebraico, não era o grego, não era o latim. Havia uma língua em que as pessoas se comunicavam. A partir de Adão, que se comunicava com Deus diariamente, todos os dias, porque não havia pecado, logo não havia separação entre Deus e Adão, porque a Bíblia diz assim, vossos pecados é que faz separação entre mim e vós. Então, a partir do pecado é que o homem, Deus se separa do homem, o pecado faz essa barreira entre nós e Deus. Por isso que não conseguimos ser como Adão, falar diariamente, dialogar diariamente com Deus, audivelmente, visivelmente, como Adão fazia. Nós não temos essa possibilidade por causa do pecado que nos afasta de Deus. Todavia, Adão tinha uma linguagem. E nessa linguagem ele comunicava com seu Deus, com a sua esposa e os seus filhos depois, e a população que gerou, as raças que vieram aumentando, né? A produção veio aumentando, as demandas de pessoas, comunidades aumentaram, e era então uma língua só entre a humanidade. Então, aonde que teve origem as diversas línguas e dialetos? A confusão linguística em Babel, em Gênesis, no capítulo 11, começa a narrar esses fatos. Os homens que tinham a memória, ou souberam, porque escapou somente Noé e sua família, então eles passaram esses relatos para os demais filhos, para os netos e os demais. Até a população aumentar, eles tinham memória. Foram instruídos de que houve um dilúvio, porque desobedeceram a Deus e eram instruídos a temer a este Deus que destruiu o mundo com água. E eles, temendo a isso, arquitetaram, já na população, na sociedade de Sodoma e Gomorra, na sociedade de Babel, de construir uma torre que tocasse as nuvens, que tocasse o céu. E quando eles pensassem que a ira de Deus viria sobre eles por cometerem qualquer mal, subiriam na torre de Babel e ficariam no cume dela, e as águas nunca o atingiriam, e eles então estariam salvos das águas. Todavia, Deus, sabendo o intento dos homens, confundiu as línguas da população que trabalhava em Babel, de tal forma que quando um pedia água, o outro entendia barro. E quando um pedia barro, o outro entendia pedra, e assim sucessivamente. Ninguém mais estava entendendo a linguagem do outro. Cada um tinha a sua linguagem própria. Então ali nasce as diversas línguas que nós temos no mundo. Diversos tipos de línguas que dificulta o diálogo intermundial entre as raças do mundo todo, de todos os continentes. Surgiu com Babel, na desobediência e nas intenções más do coração do homem. Com isso, eles resolveram se separarem. Cada um foi morar em outra localidade, formando povoados, famílias, e cresceu-se. E hoje, então, nós temos diversos países com a sua própria língua. Agora, estudos recentes, estudos históricos, estudos de idiomas humanos, acabam dizendo que todos os idiomas provêm de um só. Novamente, a ciência, os estudos científicos comprovando a veracidade da Bíblia. A Bíblia não precisa dizer nada para dizer que é a verdade, que Deus existe. Ela existe, ela é e pronto. Agora, os seres humanos é que, na sua busca desenfreada pelo saber, acabam descobrindo que a Bíblia sempre tem razão. O terceiro tópico diz: em Cristo todos somos um.
E o subtópico fala o pecado universal de Adão. E a Bíblia acaba dizendo que por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Por isso que todos pecaram. Então todos nós temos o pecado original. E é chamado de a depravação total. Quando o homem peca, se separa de Deus, está distanciado de Deus, ele não tem nem livre-arbítrio. É chamado de depravação total. O próprio Paulo diz, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Então Deus é quem busca o homem, Deus é quem acha o homem, e através da sua graça, ele libera o arbítrio, ele salva o arbítrio libertário do homem. Quer dizer, o homem não tem condição de buscar a Deus, se Deus não achar. Se ele está no pecado, está na depravação total, ele não consegue bater a poeira do pecado e dizer, hoje eu quero Cristo, eu vou aceitá-lo. Não, Deus é quem busca ele. O Filho do Homem veio buscar e achar o que se havia perdido. E ele busca e acha, escolhe esse homem, e a graça dele trabalha de tal forma que o homem contemple, entenda que há o caminho do céu e o caminho do inferno, que há a verdade e que há a mentira, que há salvação e que há condenação. Aí a partir desta liberdade da graça, que é libertar o arbítrio do pecador, aí sim o homem pode decidir, porque o arbítrio volta para ele. Então ele tem a vontade de decidir se quer de fato essa graça ou se não quer esta graça. É assim que nós cremos. As consequências universais do pecado de Adão são a morte espiritual, a morte física em si, essa condição de depravação do homem, sem entendimento, sem buscar a Deus, afetou tanto o corpo, quanto a alma, quanto o espírito do homem, quanto até o habitat do homem também é afetado pelo pecado. Maldita é a terra por tua causa, espinhos e cardo te produzirá. Então a salvação, quando ela vem no espírito do homem, religando o espírito do homem com Deus. Depois a alma, depois o corpo na sua transformação imortal, incorruptível, e posteriormente novo céu e nova terra, que é o habitat do homem sendo restaurado por causa do pecado. Então por isso que a Bíblia diz, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Em Jesus Cristo, segundo Adão, todos somos salvos, ou podemos ser salvos. Então assim como Adão pecou, o segundo Adão, que é Cristo, veio para nos libertar, nos dar vida, e vida com abundância. Então Cristo nos concede perdão, nós somos perdoados, somos restaurados. O apóstolo Paulo até escreve para os cristãos que estavam em Colosso, dizendo que ele arrancou a cédula que era contra as suas ordenanças, cravando-a na cruz, cravou essa cédula na cruz, porque tirou tudo as nossas dívidas, dívida de pecado, dívida com Deus, tudo que nós devíamos. E o pagamento dessas dívidas seria a morte. E mesmo morrendo pelas nossas dívidas, pelos nossos pecados, ainda não nos salvaríamos. Então Cristo tirou de nós e nos fez libertos dessas dívidas. Nos deu vida, nos elegeu, e assim como Adão, todos pecaram, assim o segundo Adão trouxe salvação para quem quiser aceitar a graça que vai libertar a todos do pecado. Por mais que Adão viveu 930 anos, ele morreu. Então todos os homens morreram. No plano de Deus, se Adão não houvesse pecado, não haveria a morte. Se ele tivesse passado do teste da obediência, não comido da árvore, ele estaria vivo. E todos nós, todas as pessoas estariam juntas, isso num paraíso. Esse era o projeto de Deus. Não é que Deus foi pego de surpresa. Tipo, agora Adão pecou, o que eu vou fazer? Não. Ele já tinha um projeto. Ele já tinha traçado o caminho. Se Adão pecasse, quais seriam os passos? Se Adão não pecasse, quais seriam os passos? De fato, que todos os projetos de Deus culminam naquilo que ele quer. Na verdade, o propósito de Deus é morar com o ser humano. Criou Adão e Eva para habitar com eles. E isso volta a se repetir no futuro, quando vier novo céu e nova terra. Cristo até falou para João, eis aí o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. Tabernáculo de Deus. João viu a nova cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu. Então, nesse aspecto, a nova Jerusalém será aqui na terra, no novo céu e nova terra, nova Jerusalém, para a eternidade. O eterno e perfeito estado será aqui na terra. A passagem do arrebatamento, das bodas do Cordeiro, depois descer para a grande tribulação, será só um passo para o céu. Depois os céus é quem desce no milênio, a nova Jerusalém desce sobre a terra para o milênio, e depois o eterno e perfeito estado. O hino até diz, nesse tempo céu e terra de ser a mesma grei, isto é, a mesma coisa, culminando naquilo que João disse, né?
Eu, João, vi a nova cidade, Nova Jerusalém, que Deus descia do céu. E a voz dizia: eis aí o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. Então a vontade de Deus era a mesma que ele tinha com Adão, o diálogo, a comunhão, mostrar os seus projetos, os seus planos para o homem, para que viesse uma comunhão perfeita. Então, logo no futuro do plano de Deus, nós estaremos nesse plano, nesse projeto que ele criou para si. Portanto, meus irmãos, minha irmã, as escolas dominicais servem para esclarecer, mostrar a criação do homem, os projetos que Deus tinha para com o homem, o início de todas as coisas, o criacionismo, que o evolucionismo confundiu muitas pessoas, mesmo sem comprovação, mesmo que o evolucionismo seja apenas uma teoria, as pessoas ainda acreditam como sendo uma verdade absoluta, mas é simplesmente uma teoria sem nada comprovar da evolução. E as pessoas assim mesmo são engodadas por essa tese, por essa mentira, querendo tirar o Criador do centro e mostrar que o homem não é fruto da criação e que não precisa de Deus. Isso por causa do pecado. As pessoas temem prestar conta diante de Deus do pecado que cometeu. Então é melhor excluir Deus porque não há pecado, não há juízo, não há cobrança. Mas de fato nós precisamos do nosso Criador. Ele é quem criou todas as coisas e o homem é dependente dele. E as lições vão esclarecer como que é feita essa criação a partir da Bíblia, como que é o projeto de Deus a partir da Bíblia, como que Deus lida com o homem, o que ele sustenta o universo a partir da Bíblia. Então a Bíblia é para ser lida, para ser entendida, para ser compreendida, para ser crida e ser pregada, porque ela é a verdade absoluta, é a palavra de Deus. E é ela quem concede os detalhes da criação, os detalhes da criação do homem. Ali está revelado os projetos de Deus para o homem. Também está revelado os acertos do homem, como também os erros, os pecados. A Bíblia não esconde nada das pessoas. Tudo estão expressas, tanto os acertos, as coisas boas, como os pecados, as coisas ruins, para servir de exemplo que todos nós somos falhos, precisamos da ajuda de nosso Deus Criador. Então, o que nós entendemos pela Bíblia, que os seres humanos, todos nós, temos um tronco em comum, temos uma raiz, temos alguém de quem descendemos, que foi Adão. A Bíblia diz isso. E agora a própria ciência está chegando a esta conclusão, que nós, a nossa árvore genealógica, teve um tronco, que é Adão. E a partir de Adão que formou toda a população mundial ao longo dos séculos. Então nós somos provenientes de um. E o estudo das línguas, as diversas línguas que há no mundo, também são fruto de uma língua que Cristo criou, que Deus criou. Não sabemos qual é a língua que Adão falava. Com certeza não era o hebraico, até porque os hebreus não existiam. E depois disso é que surge, depois da Torre de Babel, é que há a confusão da língua e que surge diversas línguas, ou diversos dialetos. As línguas diferentes que há nos países, nos continentes, elas têm descendência de uma fala só, de uma língua só, que a princípio seria a fala, a comunhão que Adão tinha com a sua prole e com o seu próprio Deus. Portanto, o projeto de Deus é esse, que todas as pessoas no futuro bem próximo, falem uma mesma língua, são descendentes de uma maior pessoa de Adão, e que todos sejam lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, e que todos estejam de acordo com a vontade divina, e que todos adorem a esse Criador poderoso, e que todos louvem e agradeçam a esse Criador poderoso. Então, no futuro próximo, nós estaremos da forma que Deus planejou, um só povo, um só Senhor, uma só fé, um só corpo. Então, no futuro próximo, Deus ele vai restituir todas as nações que aceitarem aceitar o seu plano divino, o seu projeto para a criação humana. Portanto, professor e professora, que você possa trazer mais esclarecimento. Eu disse alguns pontos aqui, não trouxe todas as questões que poderíamos pontuar ponto a ponto, até mesmo por causa do tempo de vídeos de YouTube, mas você pode explorar, pode não só na sua aula de escola dominical, mas em várias outras reuniões com seus alunos, enviando material, enviando subsídios para que eles pesquisem mais profundamente sobre as origens, sobre os idiomas, sobre a raça humana, sobre a unidade, sobre tudo que Deus criou e os pontos gerais que a lição aborda, provocando assim no seu aluno a busca pelo saber e a gratidão por aprender e um conhecimento, crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, professor e professora, que você tenha uma boa aula neste dia, que o Espírito Santo oriente você a instruir seus alunos e que eles sintam cada dia mais desejo de estar na sala de aula e aprender na palavra do Senhor. Deus em Cristo te abençoe.